Seja bem-vindo, Luciano, a mais uma aula de história. Está chegando agora prazer, sou o professor Marcos, sou professor de História da Rede Educacional de Itabaianinha. E o nosso tema é justamente, pessoal, continuando, né, das aulas passadas, que é Getúlio Vargas, o Estado Novo, integralismo e comunismo, né? A gente hoje vai perceber quem foi, de fato, Getúlio Vargas, quais eram as principais características do Estado Novo e o que é Estado Novo. Antes de mais nada, Estado Novo é um regime ditatorial, tá, pessoal? Um período de censura, de agressão, de violência, mas também um período de grandes conquistas para o povo brasileiro, né? Que eu vou explicar depois. O integralismo é um sistema, uma organização. O comunismo também, né? Que são os movimentos sociais, de cunho trabalhista, enfim. Vocês vão colocar aí, pessoal, na página capítulo 5 do livro de vocês, especificamente na página 117, né, que a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Não esqueçam, galera, de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, tá? Vamos lá. Primeira, biografia. Quem é Getúlio Vargas? Porque quando se fala na história do Brasil, a gente não pode deixar de mencionar a figura de Getúlio Vargas. Então, vejamos. Getúlio Vargas, ele nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, ele é sulista, tá? Iniciou sua carreira militar aos 17 anos de idade. Foi soldado da guarnição de seu município. Notava-se de aptidão nata para a política, ou seja, despertava gosto e interesse pelo universo da política. Era bacharel em Direito e suicidou em 1954, aos 72 anos. Poxa, professor, teve uma grande participação política importante, uma figura de destaque na história do Brasil e se matou. O porquê, né? Mas não se preocupe que no final da aula eu vou dizer o porquê que ele se matou lá no Palácio do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Primeiro, a Era Vargas. Pessoal, toda vez quando eu falo assim, olha, a Era Vargas, vocês já sabem que foi de 1930, né? 1945, porque Vargas, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas permaneceu no poder do Brasil de 1930 a 1945. E essa charge, na verdade, não é uma charge não, perdão, é um cartoon, ele vem justamente trazer as diversas personalidades que Getúlio Vargas tinha. Getúlio Vargas, né? Não sei, um ícone, mas ele tinha diversas facetas, diversas faces. Cada personalidade dessa representa Getúlio Vargas. Por isso que é ele representado em forma de cartoon. Então aqui nós temos, ó, se a gente para observar aqui o primeiro aqui, nós temos um Getúlio Vargas mais sério, né? Mais militar, né? Ideias voltadas para o mundo do militarismo. Temos aqui um Getúlio Vargas presidente do Brasil, um Getúlio Vargas executivo, um Getúlio Vargas, esse segundo, que era entendido como o pai dos pobres, né, por desenvolver diversos projetos trabalhistas, né, como a carteira de trabalho, os sindicatos que ele fundou, né? E aqui nós temos um Getúlio Vargas, que é aqui um primeiro, algo mais pessoal, algo mais familiar. Então, cada personagem desse representa uma característica específica de Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Até aí tranquilo? Posso continuar? Muito bem. Vejamos aqui. Na página 117, né? Está aí no livro didático de vocês a seguinte questão. Integralismo versus comunismo. Primeiro, o que é integralismo? Pessoal, integralismo são ideias totalitárias à brasileira. Como assim, professor? O que significa aqui? O que significa este símbolo? Toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, a Maué, né, que é o símbolo do integralismo, vocês vão perceber o seguinte, que é justamente ideias que tem como base, sobretudo, né, a fundação de um governo totalitário. Então, vejamos. Hitler vai chegar no poder em 1930, mas o Estado Novo ele só é implantado em 1937. Então, olha, veja, o integralismo foi liderado por Plínio Salgado e seguia as ideias do ditador italiano Benedetto Mussolini, que pertencia, lembra, ao regime totalitário fascista. Então,
as ideias integralistas tinham como relação e influência o regime fascismo, né? Então, a gente já sabe que não é algo tão positivo assim. Em 1932, fundaram a Ação Integralista Brasileira, AIB. Então, a AIB, na verdade, foi uma ação integralista brasileira. Afinal de contas, você não falou o que é integralismo. Pessoal, integralismo foi uma organização, tá, que tinha como principal objetivo desenvolver ações e tentar conter o avanço do comunismo. Então, o comunismo é oposto ao integralismo, sim, porque o integralismo foi uma ação criada, tá, sobretudo por Plínio, e apoiada por Getúlio Vargas, a fim de tentar conter o avanço do comunismo no Brasil. O comunismo está ligado, pessoal, aos movimentos sociais. É um regime econômico, um regime político, ao qual tem como, sobretudo, principal base, enquanto teoria, a busca pela igualdade, pelo direito de todos. Mas o integralismo é o contrário, é justamente a centralização do poder na mão de uma única pessoa. Então, veja, o que é que o integralismo, quem é integralista, defende? Um governo autoritário, dirigido por um chefe de um único partido. Nacionalista, o que é nacionalista? É que defende as características de sua nação acima de tudo. Quando se fala de integralismo, pessoal, vocês lembrem de Deus, pátria e família, tá? Então, esse integralismo, ele vai ser a base do Estado Novo. O Estado Novo que eu falei para vocês é o regime ditatorial, né? Um período de ditadura do Brasil. Né? Não é a ditadura de 1964, não. É a ditadura que foi colocada através do golpe, né, de 1937, instalando ali o Estado Novo. Então, a ditadura, né, do Estado Novo tem como principal característica o integralismo. O integralismo defendia Deus, pátria e família. Tudo que não se encaixava nesse aspecto, como cultura popular, como diversidade, eles combatiam. Porque cultura popular, diversidade, estava relacionado ao comunismo. Então, tudo que era defendido pelo comunismo, o integralismo rebatia. Então, eu posso dizer também que o integralismo foi apoiado pelos soldados brasileiros no período de 1937, a qual perseguia pelas ruas todas as pessoas que se intitulavam, que se identificavam como comunista. Então, gerou ali um período de opressão. Opressão somente às pessoas comuns? Não. Opressão também aos políticos que se auto-intitulavam comunista. Você foi comunista? Você era um dos motivos de ser perseguido pelo movimento integralista, né? Então, sendo que o movimento integralista ele vai ter seu apogeu, seu crescimento a partir de 1937, mas a sua fundação se deu em 1932, né, que foi a Ação Integralista Brasileira, AIB. Quando vocês for ouvir falar bem assim, AIB, aí vocês já sabem que é a Ação Integralista Brasileira, que tinha como objetivo colocar abaixo, acabar com o comunismo do Brasil, se utilizando de ferramentas e da própria violência e opressão. Ok, pessoal? Então, vamos lá. E o que é, afinal de contas, o comunismo? O comunismo foi uma frente popular comunista, né? Uma organização, um movimento social, né, popular comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes. Você está botando falando, professor, eu já ouvi justamente, pessoal, aquele que na década de 1930 vai percorrer pelo Brasil, né, tentar, que discordava com as ideias de Getúlio Vargas. Então, o que é que eu quero deixar para vocês hoje? Quem era o maior inimigo de Getúlio Vargas? Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes era o maior inimigo de Getúlio Vargas, tá? Mas só que aí, a Aliança Nacional Libertadora, AML, tinha como principal objetivo. Vejamos aqui, o que eu quero deixar claro. O integralismo vai criar, né, a AIB, Ação Integralista Brasileira. O comunismo vai criar a ANL, Aliança Nacional Libertadora.
Qual era o objetivo do comunismo com a criação dessa organização? O não pagamento da dívida externa, uma vez que o pagamento ele não foi gerado necessariamente, né, pela preocupação com as questões populares, nacionalização das empresas, ok, já como a grande maioria das empresas que estavam no Brasil eram estrangeiras, né, e as empresas brasileiras, Getúlio Vargas, né, juntamente com o integralismo, né, fazia a relação ali, econômica com outros países. Por isso também que o Brasil hoje ele é dependente dos outros países, né? É algo histórico, não é algo recente, essa dependência econômica de Brasil com Estados Unidos, Rússia, Japão, China, França, Espanha, Portugal, não é de agora, é de muito tempo, inclusive da época de Getúlio Vargas. Uma reforma agrária, então o comunismo acreditava que era preciso que o Brasil passasse por algumas mudanças específicas no campo, né? E que o campo conseguisse acompanhar o desenvolvimento da industrialização, né? E era a valorização do trabalho. A formulação de um governo popular. O que é um governo popular? Um governo democrático, um governo a qual o povo tinha por objetivo, aliás, ao qual o povo tinha eleito, né? Ocorria a eleição democraticamente e a pessoa mais bem votada se tornasse o presidente. Então, tudo o que era objetivo do comunismo, o integralismo combatia. Então, era uma disputa entre esses dois grupos. De um lado, o integralismo e o comunismo. Professor, mas como é que Getúlio Vargas conseguiu se manter no poder por tanto tempo, tendo essa disputa aí de organização? Porque lembra que eu falei para vocês, pessoal, que Getúlio Vargas, ele possuía diferentes facetas, diferentes características. Uma hora ele tinha uma ideia integralista, outra hora ele tinha ideias comunistas. Então ele permaneceu no poder, ele colocou tanto o integralismo como o comunismo numa balança e ao vez de quando balançava um ou outro, tá? Mas sempre todos os projetos criados por Getúlio Vargas tinha um interesse por trás. Por exemplo, ele vai se apropriar das ideologias do comunismo para implantar, pessoal, justamente a lei trabalhista, né? A criação dos sindicatos. Muitos vão pensar bem assim, poxa, Getúlio Vargas é um homem de bem, criou sindicatos para regularizar os diversos trabalhos que estavam surgindo lá no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Brasil. Então, o que é que vai ocorrer nesse período aqui, pessoal? Getúlio Vargas vai ser entendido como o pai dos pobres, porque regulamentou o trabalho do campo. Mas só que, na verdade, o objetivo de Getúlio Vargas não era criar, regulamentar o trabalho, e sim porque os sindicatos tinham como liderança pessoas de confiança de Getúlio Vargas. Então, se aquela pessoa de confiança estava assumindo o cargo de presidente do sindicato, significava que o sindicato dos trabalhadores fiscalizavam. Então, o sindicato ele surgiu como uma forma de vigiar os trabalhadores. Mas, para os meios de comunicação, Getúlio Vargas mandou propagar nos rádios, né, e na imprensa que o sindicato foi criado para regulamentar o trabalho, para que os trabalhadores tenham seus direitos garantidos. Mas, na verdade, o sindicato foi uma criação de Getúlio Vargas para controlar os trabalhadores. Então, os trabalhadores agora estavam submissos aos sindicatos, e os sindicatos estavam submissos a Getúlio Vargas. Então, ele conseguiu controlar esse período muito bem. Só que, nesse período aqui, pessoal, estava vingando-se aqui em 1936, início de 37, era a Constituição de 1934. Então, o que é que Getúlio Vargas? No dia 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anunciava o Estado Novo em cadeia de rádio. Iniciava-se um período de ditadura na história do Brasil. Então, ele deu um golpe na Constituição. Ele falou bem assim, peraí, eu criei aquela Constituição lá em 34, o comunismo está avançando. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou instalar um golpe que eu acabo com o comunismo e controlo ele. E esse golpe ficou conhecido como Estado Novo, alegando a existência de um plano comunista para a tomada do poder, né? Então, ele criou o Estado Novo com o objetivo, né, da existência de um plano comunista. Ele se dizia que o comunismo estava, na verdade, com um plano para acabar com o Brasil. Mas era mentira.
Ele criou o Estado Novo para controlar todos os setores da sociedade. Então, esse plano vai ficar conhecido como Plano Cohen. Então, Getúlio Vargas, o que é que ele vai fazer de imediato a partir de 1937? Né? Vai fechar o Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional? Porque era de lá que saíam as ordens políticas, impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca. Por que, professor, a Constituição de 19... que surgiu a partir de 1937 vai ficar como Polaca? Porque a grande maioria dos artigos que estava presente no documento foi inspirado justamente na Constituição da Polônia, né? De tendência fascista. Aí, professor, me diga uma coisa. E Hitler era fascista? Porque, veja, primeiro, ele vai criar o integralismo. Integralismo, né, que está interligado de forma indireta e direta com o fascismo na Itália, com Hitler, com Mussolini. E agora ele vai criar uma constituição baseada aos princípios do fascismo. Sim, cada personalidade de Hitler representa uma característica dele. Então, Hitler possuía múltiplas diversidades. Então, por isso que é muito difícil você compreender a personalidade e a figura de Hitler, porque ele, de fato, assumia essas diversas características. Perceba, ele vai ser fascista, vai ser comunista, vai ser integralista, mas comunista, ele era comunista como uma forma de controlar o comunismo, já como o comunismo era uma ameaça para ele, né? E o comunismo buscar pelos direitos da população e ele não queria que a sociedade tivesse poder, e sim que a sociedade fosse submissa a ele. Então ele criava as coisas, tudo com um objetivo político, tudo com um objetivo pessoal, tá? Então, vejamos, na era Vargas, né? O que é que foi criado, né? O controle dos trabalhadores com a criação de leis CLT, é o exemplo disso, e atrelado dos sindicatos. Perceba, CLT, controle dos trabalhadores. Isso aqui, pessoal, são os sindicatos, tá? Utilização intensa de propaganda governamental e censura com a criação da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que cuidadosamente fabrica a imagem do pai do trabalhador. Então, perceba, Hitler, ele se utilizava de todos os recursos que estavam à sua disposição, tá? Como meio de comunicação, como o rádio, como a imprensa, para propagar uma ideia positiva, uma imagem positiva de Hitler. Qual era a imagem positiva? Que Hitler, ele era pai dos pobres. Professor, como é que ele controlava de fato toda a imprensa do Brasil nesse período? Simples, ele criou justamente um departamento de imprensa e propaganda, DIP. Ou seja, todas as matérias, todas as informações que ia ser publicada no rádio, que ia ser publicada na TV, a emissora tinha por obrigação enviar para o DIP, enviar para esse setor. Depois que o DIP, ou o Departamento de Imprensa e Propaganda, analisava, né, fazia as alterações do jeito deles e lançava. Então, aí vocês pensam, aquele seguinte ditado, uma mentira repetida várias vezes, ela se torna o quê? Uma mentira repetida diversas vezes, ela se torna verdade. Não é isso? E uma verdade repetida diversas vezes se torna o quê? Mais verdade ainda, né? Então, ele soltava diversas manchetes, diversas notícias, né? Como Hitler, o pai dos pobres. Então, por isso que esse meio de comunicação foi utilizado de forma negativa por Hitler para ser divulgado essa imagem. Então, a população, né, que no interior do Nordeste, ou do Norte ou do Sul, que não tinha acesso à imprensa, que não sabia ler e nem escrever, ficava dependente do rádio. Então, as informações que chegavam aos quatro cantos do Brasil era uma informação estereotipada, uma informação que muitas das vezes era mentira, mas, por se ter passado no rádio, é verdade. Deu no rádio, então é verdade, né? Não tem uma figurinha assim do WhatsApp? Então, né? Vamos lá. Aí vem o descaso com o trabalhador rural. As leis trabalhistas não chegavam no campo. Então, percebam que o seu grande foco era justamente
as grandes cidades, né, as grandes metrópoles, que era Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Aracaju. Aqui não, aqui ainda não. Aracaju aqui estava no processo de iniciação, de desenvolvimento, tá? Ele não tinha tanto, a capital de Aracaju não tinha tanta aparecimento, não era notório ainda não no Brasil, tá? Então, o que é que vai ocorrer? Tudo isso aqui vai contribuir para a imagem de Getúlio Vargas. Então, a aproximação com as camadas populares urbanas. Ele vai se aproximar das camadas populares. Através do quê? Através dos rádios, né? Aí o que eu quero trazer para vocês aqui. Vejamos, a Era Vargas, constituído primeiro por um governo provisório. O que é provisório, né? Através de um golpe. Ele vai ficar de 1930 a 1934. A partir de 1934, ele vai criar o quê? A Constituição. Então, temos ali um governo constitucional, que vai de 34 a 37, né? Mas quando chega em 37, o que é que ele faz? Aplica, dá o golpe, um outro golpe, conhecido como Estado Novo. O Estado Novo vai ficar de 1937 a 1945. Aqui, pessoal, a rádio, no livro didático de vocês, na página 120, vocês vão ver lá a era do rádio, né? A era do rádio. Hoje o rádio ele está em declínio, né? Porque surgiram outras tecnologias e outros meios de informação. Mas nesse período aqui, o rádio era o principal meio de comunicação. Quem sustentou Vargas durante muito tempo ao poder, pessoal, foi justamente a propaganda em massa. Era a propaganda de manhã, de tarde e de noite. As informações vinham fragmentadas, porque passava pelo DIP, pelo departamento criado pelo próprio Getúlio Vargas. E quem estava a cargo era justamente uma pessoa de confiança de Getúlio Vargas. Então, ele soltava muitas informações que era para construir essa imagem de homem positivo, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas de fora do Brasil via Vargas, Getúlio Vargas, como uma pessoa de bem, como uma pessoa que cuidava da população brasileira, porque era essa imagem que Getúlio Vargas construía lá fora, sendo que, na verdade, nas camadas inferiores, era uma total desigualdade social. Agora sim, pessoal, no período de Getúlio Vargas, né, eu não posso negar, enquanto professor, enquanto historiador, como também as fontes demonstram, e o próprio livro didático de vocês questiona isso, que na era de Getúlio Vargas, a economia do Brasil subiu, cresceu. A economia do Brasil cresceu, né? O Brasil passou a ter renda, mas só que era uma renda centralizada na figura de quem? De Hitler. A economia cresceu, mas ele não investia nas camadas inferiores, só investia onde? Nos grandes centros. Por isso que os centros urbanos passaram o quê? A bajular, basicamente, Hitler. Hitler era adorado pela população dos grandes polos, né? Aqui está um exemplo, né? Quando Hitler ia para algum evento, ele tinha um poder de persuasão, um poder de convencimento implacável. Quando ele pegava o microfone e falava, não tinha para ninguém. Aí vinham os jornais, os meios de comunicação, falando a mesma coisa. Então, essa imagem se tornou algo positiva para ele, né? E aqui a era do rádio, né? O rádio ganhou grande importância no Brasil a partir dos anos de 1930. Havia concursos de calouros, programas de auditórios, novela, a eleição da rainha do rádio, tá? Em 1938, inaugurou-se o programa oficial Hora do Brasil, controlado pelo DIP. Olha que informação importante. Se quiser anotar, pode anotar aí, pessoal. Por que após 1930? Getúlio Vargas no poder. E, imagina aí as novelas pela rádio, né? Aí narrava as cenas, quem era o personagem que estava entrando, quem era o personagem que estava saindo, né? O que estava fazendo. Então, tudo isso era pelo rádio. O que eu quero chamar aqui de destaque é que é a Hora do Brasil, justamente uma rádio que existe, não sei se existe ainda, né? Mas existia até o ano passado, se não me engano, existia a Hora do Brasil, né? Uma rádio. Foi uma rádio criada pelo DIP. Não sei se é essa mesma, dessa de 1938, se é a mesma da atual. Mas que a Hora do Brasil é justamente
para trazer à tona informações políticas, econômicas e social que estavam ocorrendo no Brasil. Entenderam? Mas controlado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas. Tudo que vai ao ar é de interesse de Getúlio Vargas. Nenhuma crítica ia ao ar falando mal de Getúlio Vargas, né? Enquanto isso, o comunismo, né, estava sendo oprimido, né, e censurado por Getúlio Vargas, né? E aqui o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Propaganda criada por Getúlio Vargas. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, né? Era essa uma das falas de Getúlio Vargas. Mas que lugar é esse? E o trabalhador do campo? Ele tem esse lugar no governo? Entende? Olha a reflexão, o que estava ocorrendo lá no Brasil na década de 1930 a 1940. Aí o que é que eu vou deixar aqui para vocês, pessoal? O seguinte, né? Já está acabando a aula. Getúlio Vargas ele vai sofrer tanta pressão psicológica, o Estado Novo vai acabar em 1945, acaba, né? Ele vai apoiar outros políticos, como o Dutra, né, que vai assumir o Brasil e tudo mais. Ele vai receber uma pressão psicológica, né? Vai ser acusado, na verdade, de um crime que ele não cometeu, né? Ele não cometeu esse crime, e aí vai gerar a população vai sair nas ruas e vai pedir, né, aí que, na verdade, ele seja deportado, tudo mais, exilado, enfim. Isso vai fazer com que Getúlio Vargas ele se mate lá no Palácio do Governo. Mas foi somente esse crime que ele cometeu que ele foi acusado pela população da época? Não, na verdade, existe um conjunto de pressões psicológicas, né, dele sobre a oposição sobre ele. Então, Getúlio Vargas ele vai cometer suicídio em 1954 no Palácio, no Rio de Janeiro. E lá em sua carta suicídio, ele vai deixar a seguinte frase, né? Ele vai encerrar a sua frase bem assim: nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas. E, de fato, Getúlio Vargas, ele saiu da vida, da história do Brasil. Aliás, saiu da vida, né? Daquele contexto do Brasil, mas entrou na história, porque Getúlio Vargas hoje é uma das maiores figuras da história do Brasil, justamente pela sua influência e o modo de dominar a política, né, de 1930 a 1945, depois retorna em 1954, tá, pessoal? Então, qual é a frase que eu deixo para vocês hoje? Vai dar tudo certo. Acredite que vocês são capazes, tá, galera? É muito importante que a gente dê atenção ao máximo, né, para as nossas videoaulas, mas também que a gente faça atividade. Eu gosto muito da interação de vocês, quando vocês comentam aqui, quando vocês falam se vocês estão gostando, também da qual escola onde você estuda, seu nome. Eu gosto. Então, vocês, às vezes dá tempo de eu responder, às vezes não dá, mas vocês comentem aqui, tá, pessoal? Não esqueça de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Do mais, tenham uma ótima semana, fiquem em paz e até breve, tá, pessoal? Não se preocupe, que em breve estaremos de volta. Valeu!